Feliz sábado, irmãos. Deus abençoe você durante a sua estadia aqui. Hoje nós vamos começar o louvor diferente. Vai começar com o quarteto e depois em seguida nós iremos cantar 2 hinos com a igreja, ok?
470, além do rio, nós sabemos que existe um melhor lugar para nós. Cante isso, cante de todo o coração, se esse realmente é o seu desejo de estar além do rio. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém, Amém. irmãos? Agora, nesse momento, nós vamos ficar em pé e vamos cantar o 422. Assentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão. As palavras que ele escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mais e mais eu avalio seu amor por mim na cruz.
coração. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Assentado aos pés de Cristo, eu demoro a me orar. Sinto então a plenitude e sua graça sem par. Oh, Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Possa eu sempre livremente tua face contemplar. Dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre aos semelhantes ser teu filho e andar na luz. Este é um momento especial onde cada um de nós elevamos a Deus uma prece e nesse momento acredito que vamos dizer assim, todos os irmãos têm um pedido especial para fazer a Deus. E nesse momento eu peço que os irmãos mentalizem o seu pedido, porque Deus sabe aquilo que está na mente, no coração de cada adorador aqui nesta manhã. Nesta manhã nós oraremos especialmente pelos pedidos que estão aqui nessa urna. E oraremos também por uma família da igreja, como nós fazemos todos os sábados. E nós queremos orar nesta manhã, quer dizer, alguém passou para nós o nome da família, é o irmão Bastos e a irmã Laura. Nós pediríamos que eles viessem aqui à frente, irmão Bastos e a irmã Laura. A irmã Laura está vindo ali. A irmã Bastos está ali. Nós vamos então orar pelos irmãos. E não sei se os irmãos têm algum pedido especial. Pelos meus 2 filhos. Nós vamos orar então pelos filhos do irmão Bastos também, né? E pedimos que a igreja ore durante toda a semana para o irmão Bastos, a irmã Laura e os filhos deles, tá bom? Nós temos aqui um presente para dar aos irmãos. Este folheto aqui também sobre o sábado em família. Também quero dar aos irmãos. Nós vamos agora ouvir a música e após a música nós vamos nos ajoelhar, isto é, aqueles que puderem, nos ajoelharemos para orarmos a Deus. Encontro calma na
Querido Pai, nosso maravilhoso Deus, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és digno. Tu és um Pai infinitamente amoroso, és misericordioso, és paciente, és cheio de graça. E é justamente na graça que reside toda a nossa esperança de salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos, querido Pai, porque enviaste o Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar ali o preço de nossas transgressões, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, à vida eterna pela graça. Querido Pai, neste momento, nós queremos Te suplicar Tua bênção sobre cada adorador aqui presente. O Senhor conhece cada um. Te pedimos, bondoso Pai, de modo muito especial, pelos pedidos que estão na mente dos Teus filhos agora. Rogamos que o Senhor estenda a mão da graça e da misericórdia sobre cada um e atenda a cada um segundo as suas necessidades e segundo a Tua vontade. De modo muito especial, querido Pai, está conosco aqui o irmão Bastos e a sua esposa, a irmã Laura. Eles estão pedindo pelos filhos. E nós queremos, bondoso Pai, neste momento, rogar ao Senhor uma bênção toda especial sobre esta família. O Senhor sabe das lutas que eles enfrentam cada dia. O Senhor conhece os desejos do coração deles. Pedimos, bondoso Pai, que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe ricamente. E que o Senhor os prepare cada dia para o encontro com Jesus, quando Ele vier nas nuvens dos céus, em glória e majestade. Pedimos, Pai, também Tua bênção, de modo muito especial, sobre os pedidos que estão aqui nesta urna, os pedidos escritos. O Senhor conhece cada um, sabe a vida de cada um. O Senhor sabe o que está escrito aqui, as necessidades de cada um. Rogamos que tomes em Tuas mãos a cada um desses pedidos e atenda-os segundo a Tua santa e boa vontade. Bom Pai, Te pedimos também perdão pelos pecados que cometemos contra Ti. Pedimos que o Senhor abençoe de modo muito especial a continuidade da programação desta manhã e abençoe a exposição da Tua palavra, que será exposta logo mais, a qual iremos ouvir. Que o Espírito Santo prepare o nosso coração e que o pregador desta manhã possa ser movido pelo Teu Santo Espírito, de tal forma que ele possa falar palavras que cheguem ao coração de cada adorador aqui nesta manhã. Te pedimos, bondoso Pai, todas essas bênçãos e favores, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ontem, hoje, eternamente. Amém, Pai. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Provai e vede. História de hoje, porta-bandeira. Paula é uma jovem que nasceu em um lar adventista. Desde criança, aprendeu que devemos obedecer à palavra de Deus, principalmente seus 10 mandamentos. Eu sou Paula Manosalvas e esta é a minha história. Paula estuda na Unidade Educativa Particular de América, uma importante instituição educacional na cidade de Quito, mas não adventista, que possui 1.700 alunas aproximadamente. Quando começou seus estudos de educação secundária, houve algumas ocasiões nas quais foi chamada para ir à escola no sábado. No entanto, suas crenças, baseadas na palavra de Deus e que aprendeu desde sua infância, fizeram com que afirmasse sua fé e se mantivesse firme em tudo aquilo que tinha aprendido. Portanto, ao receber a notícia de que o programa de participação infantil seria realizado aos sábados, ela foi conversar com a coordenadora do programa para encontrar uma solução que a ajudasse a não comparecer à escola aos sábados. Eles venham lhe pedir um favor. Aos sábados eu não posso vir às aulas de participação estudantil. Diga-me por que, Paula, isso não aconteceu em outras ocasiões. O que acontece é que eu aos sábados vou à igreja, porque na Bíblia, no 4º mandamento, diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O sábado é um dia muito especial para nós. Nesse dia nós repousamos, o guardamos e vamos à igreja. Nós teremos que ver de que maneira você realizaria essa atividade, porque sem essa avaliação você sabe que não pode se formar. Mas tendo em vista essa circunstância, terá que fazer um trabalho extra, certo? Na semana, na quarta-feira, em vez de fazê-la aos sábados. E o trabalho da quarta-feira você vai compartilhar com as estudantes todas as segundas-feiras nos momentos cívicos. Está de acordo? É um trabalho muito pesado para uma pessoa só, é realmente complicado. Então, você vai querer o seu sábado livre ou não? Paula ficou muito preocupada com a tarefa que deveria cumprir por não comparecer às aulas de participação estudantil no sábado. O trabalho para Paula aumentou muito mais. Portanto, teve que passar horas e horas se preparando para esse novo desafio. Estudava dia e noite. Embora tivesse tantas responsabilidades, Paula não esqueceu a sua comunhão pessoal diária. Ela sabia que somente andando de mãos dadas com Jesus conseguiria cumprir com êxito as tarefas encomendadas. Na igreja, Paula continuava dedicando seu tempo da mesma forma como sempre fez. Dirigindo os hinos, interagindo com os desbravadores, fazendo parte da escola sabatina e adorando a Deus por meio de sua fidelidade pessoal. Certa manhã, os pais de Paula foram chamados para uma reunião com a reitora da instituição. Após um estudo, análise e verificação do histórico escolar das estudantes do 3º ano, sua filha, a senhorita Paula Andréia Manosalvaskova, foi escolhida como porta-bandeira do pavilhão nacional. Parabéns! Deus os abençoe hoje e sempre. No dia 26 de setembro de 2016, Paula recebeu a maior honra que é concedida a uma pessoa que durante toda a sua vida estudantil alcança as melhores notas,
foi declarada porta-bandeira do Pavilhão Nacional, a maior honra que um aluno pode obter de uma instituição de ensino no Equador. É uma honra para minha família. Eu me sinto muito orgulhoso de ser o pai de Paula. Sua vida é uma demonstração do amor de Deus para nós. Essa é a banda que ela ganhou pelo seu esforço e fidelidade a Deus. Sua experiência foi tão impactante para mim que tocou meu coração e minha mente, até o ponto de eu seguir seu exemplo de fé e amor para Jesus. Hoje, sou batizado na Igreja Adventista graças ao fruto desse seu precioso testemunho. Provai e vede. Que eu tenho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé.
aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Bom dia. Feliz sábado para vocês. Para mim, uma imensa responsabilidade e também um privilégio estar aqui de novo na minha igreja da Vila Nova para pregar a palavra. Eu sempre que assumo esse lugar, me vem muitas sensações, mas a que mais se sobressai é uma sensação de profunda responsabilidade. Primeiro porque agora eu sei que estou falando para um universo indefinido de pessoas, na medida em que o programa da Igreja Adventista da Vila Nova também é transmitido ao vivo pela internet. A vocês todos aí que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, nosso também cordial bom dia. Aqueles também que vêm à nossa igreja, convidados pela TV Novo Tempo, pessoas que estão acostumadas a programações de altíssima qualidade, pregadores famosos, e agora vem à nossa igreja para ouvir pessoas comuns, não profissionais da palavra, como acontece com a maior parte das programações da TV Novo Tempo. Mas também, para além disso, eu me sinto com essa imensa sensação de responsabilidade, porque eu sei que falo num tempo onde o mundo está envolvido em grandes tramas individuais e coletivas, que de muitas maneiras e formas nos fazem desacreditar, nos fazem temer, nos fazem questionar sobre o nosso futuro. E em meio a tudo isso que se avoluma no meio de nós, eu sei que muitos aqui vêm à igreja como o último refúgio necessário, suficiente para a solução definitiva de seus problemas. É certo que Deus tem uma provisão de bênção infindável para cada um de nós. E essas bênçãos são transmitidas de muitas formas, mas uma delas é exatamente por esse intermédio, por esse meio, que é através da palavra pregada, da palavra ensinada. Ou seja, o Senhor vem nos confortar, nos ensinar, nos alimentar nessa manhã por uma pessoa como eu. E há aqui um paradoxo, porque o Senhor se utiliza de instrumentos imperfeitos para proclamar a sua perfeita obra. Então, isso de fato incomoda bastante. Mas também eu sei, pela palavra de Deus, que bem-aventurados são os pés dos que anunciam as boas obras, que dizem Sião, o Senhor reina. E eu sei que o mesmo Espírito que me convidou, me intimou, me notificou, me constrangeu a estar aqui hoje, é o mesmo Espírito Santo de Deus que constrangerá as vossas vidas para que vocês estejam atentos ao que eu falo. Não como palavras de homens, mas como é, na verdade, por incrível que pareça, palavras de Deus. Eu queria convidá-los, então, a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas,
no capítulo 7 e no verso 36. Lucas, capítulo 7, verso 36. E com as Bíblias abertas, convido vocês novamente a inclinar as suas frontes para que possamos orar ao Senhor. Santo Deus, grandioso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, aqui nesta igreja, nesta manhã de sábado, nesse dia santificado para o Teu louvor e a Tua glória. Vamos dar aqui, Senhor, a Tua verdade. Tu sabes que o instrumento humano escolhido para esta manhã é falho, Senhor, e dependente da Tua graça. Mas que o Senhor me use poderosamente para que, através da minha vida, muitas vidas nesta manhã possam ser abençoadas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto de dar títulos aos meus sermões, e não seria diferente nesta manhã. E tem um título para esse sermão, que chama-se Adorando aos Pés de Cristo. E o texto que vocês têm aí nas mãos, de Lucas, capítulo 7, e o verso 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Esta aqui é uma história bastante conhecida, porque diz que uma pecadora ungiu os pés de Jesus. E um primeiro detalhe interessante é fazer algumas perguntas, porque nós temos aqui um local em que Jesus estava e onde as pessoas foram para estar com ele. E a partir dessa história, desse acontecimento, nós podemos tentar responder algumas perguntas ao final do sermão de hoje. Por que você está diante de Deus? Por que você comparece diante do Senhor? Ou, em outras palavras, por que você adora? Quem você adora? O detalhe interessante é que nós adoramos o que conhecemos, porque o Senhor se revela através da sua palavra. Mas isso ainda é meio que insuficiente, porque essa história que está diante de nós, da pecadora que ungiu os pés de Jesus, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos relações de histórias, principalmente pelos evangelhos, que nos fazem pensar um pouco e nos colocam numa situação de humildade, para que nós tenhamos a certeza de que nunca será suficiente o nosso estudo da palavra de Deus. Há sempre algo mais para se descobrir. Por exemplo, quem é essa mulher que ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos? Onde aconteceu esse evento? Quem era esse anfitrião? Quem estava lá? E ao final, talvez a pergunta mais importante: quem naquela noite verdadeiramente adorou o Senhor? A Bíblia relata de uma mulher que ungiu os pés de Jesus. E isso nos 4 evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você vai perceber, com a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, que nesse texto não há uma referência expressa aos outros 3 textos do Evangelho que trazem uma história parecida. Lucas não faz menção a Mateus, a Marcos e João. Mas se você retroceder um pouco e ir a Mateus, no capítulo 26, você vai ver ali que se conta uma história. De uma mulher que ungiu os pés de Jesus. E fala aqui expressamente que é em Betânia. Em Mateus se menciona o local. E nesse texto de Mateus se faz então referência ao texto de Marcos, capítulo 14, e João, capítulo 12. E se nós lermos esses 3 textos, nós vamos ter um esboço de uma história que é mais ou menos o seguinte: Simão, o leproso, convidou Jesus para estar na sua casa, na cidade de Betânia, onde morava uma família muito ilustre e conhecida da igreja. Família de Lázaro, Marta e Maria. Você vai ver nesses 3 textos que também é possível dizer que esse evento se deu logo após a ressurreição de Lázaro.
inclusive, na sua Bíblia, se você retroceder um pouquinho e ler os primeiros versos do capítulo 11 de João, você vai ver que aquela história longa da ressurreição de Lázaro principia dizendo, João, esta é a Maria, que ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Você vai ver também, através desses 3 textos, que Jesus aceitou ir à casa de Simão, o leproso, e ali, naquele local, estavam presentes os discípulos, estava presente Simão, o leproso, estava presente Lázaro, sentado com ele à mesa, estava presente Marta, que servia à mesa, e uma numerosa multidão, curiosa pela fama de Jesus, que se engrandecia já naquele tempo, não apenas pelos inúmeros milagres que teria feito na Galileia, mas principalmente por esse último milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Você vai ver em Marcos 14, que diz Marcos que esse evento aconteceu 2 dias antes da Páscoa. Já João diz que aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Interessante que quando nós lemos o texto bíblico, nós começamos a deparar, curiosos que somos, com esses detalhes pequenos da narrativa, aparentemente divergentes. Nem todos de solução fácil. Mas aqui nós temos um relato de alguém que ouviu dizer, João Marcos, e alguém que estava presente no evento, João, o discípulo amado. De qualquer forma, nós podemos imaginar, então, a partir do relato de João, que esse evento aconteceu na noite do primeiro dia da semana, ou, segundo o calendário judaico, de sábado para domingo. Dali a algum tempo, quase no dia seguinte, Jesus iria para Jerusalém, ou seja, aquele evento de Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, aconteceu depois que Jesus então saiu de Betânia e foi para Jerusalém, passando ali, e entrou na cidade montado no jumentinho. Também é possível dizer, se você pegar o livro de Marcos, capítulo 14, em cima, você vai ver que ali não está relatado da mulher que ungiu os pés de Jesus. O que está dito no início do texto de Marcos, capítulo 14? Alguns têm essa informação. O plano para tirar a vida de Jesus. O plano para matar Jesus. É assim que está na minha Bíblia. Marcos, capítulo 14, se você for ler lá no início, você vai ver exatamente essa informação. Que logo em seguida vem o capítulo 14 no início, o plano para tirar a vida de Jesus. E você vai perceber, inclusive pelo relato de João, que logo depois disso, Judas de fato sai para conversar com os sacerdotes e negociar com os sacerdotes o preço da vida do mestre. Interessante, se você for ler o livro de Mateus, você vai ver que todos os discípulos, indistintamente, censuraram o gesto dessa mulher. Marcos já diz que alguns censuraram os gestos dessa mulher. E João diz que expressamente Judas censurou os gestos da mulher. De forma que pelos evangelhos nós podemos dizer que todos os discípulos censuraram o gesto da mulher. Pelo menos publicamente Judas o fez. E por que censuraram? Porque essa mulher gastou 300 denários para comprar um perfume, feito de nardo puro, colocado no vaso de alabastro. Marcos traz uma informação de que esse vaso, quando derramado sobre os pés de Jesus, aliás, sobre a cabeça de Jesus, ela o quebrou. Quando a gente faz uma pesquisa sobre o que é um vaso de alabastro, você vai perceber que vaso de alabastro era um vaso caro, feito de uma pedra especial, reaproveitável. Você vai perceber também que 300 denários é dinheiro suficiente para comprar 2.400 quilos de pães, que custaria hoje em torno de R$24.000. Ou 300 dias de salários, basicamente o orçamento de um ano inteiro de trabalho, considerando os excessos.
Você vai ver também que isso é um valor absurdamente alto, mesmo para os dias de hoje. Um perfume caro, como o Chanel, fiz questão de pesquisar, 50 ml custa R$500, ou R$3.500, uma libra de nardo puro, expressão utilizada por João, uma libra de nardo puro, ou 327 gramas. Você vai ver que a cidade estava empolvorosa, a cidade de Betânia, porque Betânia era muito próxima de Jerusalém, pouco mais de 2.000 metros. Distância de 15 estádios. Basicamente, daqui, eu medi no Google, daqui até na rodoviária. Pertinho, muita gente veio. Assomou-se grande multidão. E Maria, João diz que era Maria, ungiu os pés de Jesus. Mateus e Marcos diz que jogou esse perfume também na cabeça de Jesus. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é essa Maria? Essa é a mesma Maria Madalena, aquela que viu Jesus ressuscitado, quem primeiramente anunciou as boas novas da ressurreição, da qual Jesus expulsara 7 demônios? Essa é aquela mesma pecadora que foi flagrada no ato de adultério? Interessante, quando a gente começa a estudar o texto bíblico, a gente percebe que há muitas explicações. Por exemplo, Albertin, comentando esse texto, ele diz que é possível afirmar que essa mulher que ungiu os pés de Jesus é Maria, irmã de Lázaro, e também a mesma Maria Madalena. E ele faz isso também com base na escritora conhecida da Igreja Adventista, Ellen White, que em Desejados de Todas as Nações, página 568, traz a seguinte informação. Quando aos olhos humanos, seu caso parecia desesperado, Cristo viu em Maria aptidões para o bem, viu os melhores traços de seu caráter, o plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades, e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante sua graça, tornou-se participante da natureza divina, aquela que caíra e cuja mente fora a habitação de demônios. Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. Chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria quem se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Naquele episódio, Maria e Marta, 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 tu te preocupas com muitas coisas e uma só importa. Foi ela quem lhe derramou na cabeça um precioso unguento, segundo o que nós estamos estudando nessa manhã, e banhou os pés com as próprias lágrimas. Achou-se aos pés da cruz e o seguiu o sepulcro, claramente identificando como sendo Maria Madalena. E foi a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição. A primeira a proclamar o Senhor ressuscitado. Desejados de Todas as Nações, página 568. Mas de outra parte, Engel Manuel Rodrigues, o outro teólogo da igreja, diz que essa situação é possível. Mas há diferenças entre Maria de Betânia e Maria Madalena. A localidade, a origem. Mas o que é bonito disso tudo, nessa primeira parte de consideração, é que nós nunca saberemos tudo a respeito da palavra de Deus. Todos esses dados que eu apresentei para vocês nessa manhã estão lá contidos a partir de um estudo cuidadoso, mas são apenas dados. Há muito que se aprender ainda. Permita-me nessa manhã, então, em face disso que foi considerado, enfaixar essa história no feixe único. Porque Lucas também menciona que esse jantar aconteceu numa casa de fariseu de nome Simão, assim como esses outros 3 evangelhos. Lucas também diz que essa mulher lavou os pés de Jesus com unguento, assim como João claramente o diz. Mas há um detalhe na história de Lucas, que não é muito contido, não está expresso nos outros relatos, que a motivação, a razão pela qual Maria curvou-se aos pés de Cristo. E isso faz uma grande diferença. Em Lucas capítulo 7, nessa história que estamos lendo, quando Jesus estava lá à mesa com Simão, diz, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ao ver isso, Simão disse, se este fosse profeta,
Bem saberia quem é qual essa mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E Jesus então disse a Simão, Simão, uma coisa tenho que dizer-te, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários, outro 50, não tendo nenhum deles com que lhe pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 amará mais? Simão disse, suponho aquele a quem mais perdoou. E ele disse então, julgaste bem, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso lhe digo, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco se ama. Vamos ler até aqui. E vamos agora imaginar a seguinte cena. Assim como naquele tempo, estamos todos nesta manhã na presença do Mestre. Quando se fala em adoração, basicamente se diz isso. Adorar é estar na presença de Cristo. Adorar é estar aqui hoje na manhã. E a minha preocupação é que nesta manhã podemos ter aqui a mesma variedade de público que havia naquela noite em Betânia. Talvez tenhamos no meio de nós essa manhã, na galeria, ou nos assistindo pela internet, aquela multidão de incrédulos, de sacerdotes que viam Jesus, não como um homem qualquer, mas como um arruaceiro, alguém que desfazia uma religião, alguém em quem não se deve acreditar. Interessante que essa perspectiva de ateu no meio da igreja pode soar estranho para alguns. Mas se muitos fizessem um exame de coração, chegaria à conclusão de estão aqui hoje, nessa manhã, sem crer em nada do que isso aqui prega. É uma multidão de curioso. Porque ficou sabendo que aqui no meio acontecem coisas. Pessoas deixam de beber, famílias são restabelecidas, corações são atingidos. E tal como aquela população foi ver porque Lázaro ressuscitara. Mas não acreditam em Jesus. Não acreditam. Muito pelo contrário. Alguns talvez querem que esta igreja, a menina dos olhos de Deus, desapareça da face da terra. Desejam até matar o próprio mestre. Mas Jesus estava lá. Talvez tenhamos aqui pessoas como os discípulos. Não Judas, mas os discípulos como um todo. Se você for ler o livro, você vai perceber que na ceia do Senhor, os discípulos discutiam entre si quem deles seria o maior. Ou seja, eu posso afirmar então com muita segurança que os discípulos, os 12 sentados com Jesus à mesa, comendo com ele, queriam saber quem tinha o melhor cargo. Quem teria a melhor promissão? Por quê? Porque via no reino de Cristo não trabalhos, aflições, mas posições e privilégios. Via no reino de Deus a possibilidade de ganhar algo. E talvez nesta manhã estão muitos de nós aqui com esse mesmo sentimento. Fazendo do reino de Deus um comércio, uma vantagem. Eu estou sentado com Jesus à mesa, porque eu quero alguma coisa em troca. Talvez tenhamos aqui pessoas que, como Judas, estão prestes a entregar o mestre. Trair a confiança do Senhor. Apunhalá-lo pelas costas. Talvez você esteja aí num vale da indecisão. Entre obedecer ou não obedecer o Senhor. Entre fazer ou não a sua vontade. E você está aqui agora olhando para o Senhor. E talvez você vai sair daqui e vender a sua salvação por 30 moedas de prata. Por quê? Porque o Senhor talvez não tenha te oferecido tudo o que você desejou. Porque você esperava que aceitando o Senhor receberia glórias, honras. E o Senhor tem te feito padecer em vales tortuosos, difíceis. E você diz, eu vou fazer alguma coisa, porque servindo o Senhor não está dando certo. Um Judas no meio de nós. Talvez você é Simão.
Se Simão recebia Jesus em sua casa e ele era considerado leproso, então podemos dizer que Simão já fora leproso. E se recebeu Jesus em sua casa é porque ele fora curado da lepra. Então se diz com muita tranquilidade no meio teológico que Simão, esse leproso, foi alguém de quem Jesus curara da lepra. E como uma forma de gratidão, receber agora Jesus em casa. Simão talvez seja aquele cristão que não entende a graça divina. A salvação para ele é pelas obras. A salvação para ele é aquilo, se eu recebo eu pago, não quero dever ninguém. Nem a salvação eterna. Ele não conseguia entender que para além de nossas ações, existe um mar de pecados que não poderão ser perdoados. De forma que tudo o que você faz nesse mundo não conseguirá pagar a dívida que você tem com Jesus. E quando ele olhando assim para aquela mulher pecadora, ele pensou, esse não é profeta. Porque um profeta ia ser puro. Não permitiria sequer que uma mulher lhe tocasse. Conheceria que essa aí não vale nada. E esse irmão que está aqui no meio de nós, como um Simão, ele olha no seu meio e começa a julgar. Mas fulano de tal veio hoje na igreja e depois de tudo que ele aprontou, não acredito. E por que a comissão da igreja não tomou uma providência? Por que não disciplinou esse injusto? Por que se permite que ele senta comigo à mesa e venha participar da ceia? Mas tem no meio de nós as Martas. Eu chamo de Marta o nosso povo do som. Eu já falei com o irmão Francisco. Estou pregando para o irmão Francisco, irmão Francisco. Irmão Francisco, para de servir à mesa. Para de correr daqui para acolá, irmão Francisco. O senhor precisa também da palavra. O senhor também precisa de ser abençoado. O senhor precisa também de adorar aos pés do Criador. Porque se você leva comida e traz comida, e leva comida e traz prato, você perde a graça de estar na presença de Cristo. Aos diáconos que trabalham conosco, as nossas diaconisas, aqueles que ministram na palavra, o pregador dessa manhã, o pastor da igreja, o ancião, nós nos envolvemos e corremos e temos que atender, e a gente não se demora no pré de Cristo, e a gente perde a bênção, perde a adoração. Tem Martas no meio de nós. Marta, Marta, calma. Uma coisa te importa, Marta. Tem Lázaro. Lázaro estava à mesa. Quem é Lázaro? Lázaro era o que tinha experimentado a morte. Era aquele daquele lugar que talvez tenha recebido o maior presente. O presente de uma nova vida. Diz a tradição cristã, inclusive por conta do texto de João, que Lázaro recebeu a vida para oferecê-la de novo a Cristo. Porque depois desse evento, os judeus resolveram matá-lo. Mas Lázaro estava lá com o Senhor à mesa. Interessante que mesmo Lázaro, junto de Cristo, ainda não tinha consciência daquele momento. Ele recebeu uma nova vida, mas não sabia, ele não entendia ainda que o Senhor Jesus estava prestes a perder a sua. Ele não sabia que essa vida é passageira. Irmãos, que isso aqui tudo passa. Que o conta é o que você vai fazer aos pés de Jesus, porque depois tudo acaba. Mesmo tendo recebido um grande milagre, ainda que você tenha sido ressuscitado dos mortos, se você não continuar com Cristo, irmão, não vai adiantar nada. Jesus te ressuscita hoje e amanhã um carro te atropela. Ou então um sacerdote, fariseu, cioso da lei, manda te matar. Achando que com isso prestará obra a Deus. E por fim temos aquela que adorou aos pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro. Maria, Madalena, pecadora. Aquela que sentia no coração o que significava o perdão de Deus. Eu gosto muito dessa história. Porque diz que por 7 vezes o Senhor expulsou o demônio de Maria. Imagina o que é cair 7 vezes, e 7 vezes ser levantadas por Cristo. Imagina o que era a discriminação que ela sofria.
ela sabia que o seu Senhor lhe seria tirado. E pelo Espírito Santo, foi aquela que ungiu o corpo de Cristo, preparando para a morte. O seu choro não era um choro de tristeza ali, era um choro de agradecimento, de profunda sensação de imerecimento. O que é adorar? O que é adorar? Adorar é isso. Adorar é reconhecer que estamos diante de alguém que nos colocou numa posição que nós nunca mereceríamos. É reconhecer que alguém nos levantou e nos elevou à condição de filhos. Por isso que João, no outra parte, diz: ó, que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. Nessa manhã, eu não sei a quem falo. Eu gostaria de estar falando a Marias, mas talvez tenha no meio de nós todos os outros tipos de gente. Mas a todos vocês, o Senhor faz um convite nessa manhã. Um convite do Senhor. Queria chamar aqui à frente o quarteto. Ele vai cantar uma música que representa muito essa história. E aqueles que desejarem adorar o Senhor aos seus pés, figurativamente demonstrando aqui à frente da igreja. Enquanto eles cantam, venham. Não sei se você trouxe o seu vaso de alabastro com nardo puro. Nem trouxe os seus cabelos, madeixas longas, como as minhas que já caíram. Mas o Senhor não se interessa por essas formalidades. O que quer que você faça de coração. Não se importe se alguém vai te criticar, se há algum Simão aqui te chamando de pecador. Venha e diz ao Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor me adotou como filho. E me trouxe para uma nova esperança em Ti. É o meu desejo, minha oração. Amém. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar, ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir.
sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou o vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa manhã, porque a tua benignidade, a tua bondade, a tua graça, Senhor, são infindáveis. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou da lama do pecado e nos alçou à condição de teus filhos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor voltou os olhos para a descendência de Adão e nos resgatou, pagando o preço infindável do sangue de Cristo pela nossa redenção, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor, porque o Senhor está conosco através do teu bom e santo Espírito. E te adoramos porque o Senhor estará conosco por todo sempre, até nos conceder uma redenção completa em Cristo Jesus, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre radiosos e felizes com a redenção que o Senhor nos preparou. E que possamos demonstrar isso de muitas formas, Senhor. Sempre prontos a adorar os teus pés, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor vos abençoe, vos dê a paz, me dê desejo de uma oração. Amém. Gostaria que a igreja permanecesse sentados. Nós vamos cantar o hino 606, tá? E vamos ter a saída ordenada pelos diáconos a partir dos momentos que estivermos cantando. Saia daqui sem Jesus.
Amém? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.